O cheiro de vela derretida sempre me pareceu uma promessa. Aquele brilho suave que inverniza os bancos de madeira, a cúpula que respira silêncios antigos, o sussurro dos tecidos ao roçar, tudo na capela de São Miguel parecia disposto a proteger o que é frágil. E o mais frágil estava nos meus braços. Nosso filho, com apenas 1 mês de vida, as mãos cerradas em punhos que tremiam quando a luz das velas tocava suas pálpebras. A capela erguia-se dentro da fazenda dos Arriaga, o reino do meu marido. Paredes caiadas, pátios com laranjeiras, pedra lavada que devolvia o eco dos passos de metade de Campinas reunida para o batizado. Havia jornalistas discretos. Os Arriaga não fazem nada sem gestão de imagem. Sócios da empresa, uma fileira de senhoras de chapéus discretos e à frente, como um monolito, o senhor Arthur, pai de Tomás, dono do império que sustentava tantos brindes com taças de champanhe. Ele, com sua bengala de madeira preta e o olhar de quem calibra não o presente, mas o legado, havia exigido que o batizado fosse ali, onde tudo começou, disse apontando a pia batismal que havia servido a 3 gerações. Eu esperava Tomás com a paciência de quem aprendeu a contar ausências por minutos, não por explicações. Ele havia me prometido que estaria a tempo, que seguraria nosso filho diante do padre, que pronunciaria seu nome completo, aquele que escolhemos para que carregasse ambas as histórias e que seria um dia impecável. Foi o que disse enquanto ajustava o nó da gravata azul marinho e roçava minha testa com um beijo que cheirava a menta e pressa. A música do órgão anunciou a entrada do sacerdote, e os cochichos se ajeitaram em um silêncio expectante. Olhei de relance para o relógio antigo de números romanos pendurado sobre a porta. 12h18. O batizado estava marcado para as 12. 12h20, 12h22. O senhor Arthur não olhava o relógio, olhava para mim. Não como reprovação, mas como uma espécie de avaliação serena. Assenti, e ele me devolveu um gesto mínimo, como quem diz: siga em frente, filha. Foi então que tomei a decisão de seguir sem Tomás. Caminhei até a pia com nosso filho, envolto em linho branco. O padre, um homem de mãos grandes que pareciam feitas para abençoar e sustentar, me recebeu com um sorriso breve. E o pai, ele virá. Respondi com uma segurança que eu mesma acabara de aprender a fingir. Vamos começar. Ouviu-se o primeiro clique das câmeras. Não tive medo. Na segunda fileira estava Mariana, minha melhor amiga, e, segundo o convite, madrinha do nosso filho. Ela me sorriu com aquela cumplicidade que sempre me resgatou do abismo. Atrás, os sócios, as esposas, os primos políticos, cada um agarrado ao seu leque, ao folheto da missa, à sua opinião. Vários celulares vibraram quase ao mesmo tempo, como se uma antena invisível tivesse levantado uma onda. E a onda entrou. A porta da capela se abriu com um rangido teatral que a imprensa adora. Tomás finalmente apareceu, impecável, mais magro do que meses atrás, com o rosto pálido de quem dormiu pouco e mal. Ao seu lado entrou Jimena, sua ex. Sim, sua ex. Ninguém a apresentou, ninguém precisou. Jimena sempre soube entrar num lugar de forma que o lugar compreenda que ela o melhora. Usava um tailié bege que abraçava a ambição em sua cintura e um caderno de anotações como uma arma. Ela é, diretora de comunicação da Arriaga Participações, a sombra que alinha manchetes para que tudo pareça destino e nunca acidente. O burburinho correu como pólvora pelos bancos. Alguém deixou cair um livreto de missa.
O Sr. Arthur semicerrava os olhos e Tomás, em vez de caminhar até mim e até nosso filho, virou-se para Jimena, que parecia falar-lhe com urgência, erguendo levemente o caderno para que ele visse o que quer que o tivesse trazido ali, no meio do batizado. O padre pigarreou. Respirei fundo, percebi como uma mecha de cabelo grudava na minha têmpora pelo calor e pelo peso do momento. Tomás, disse, sem erguer a voz. Meu nome era um fio que atravessava o ar. Ele me olhou e vi em seus olhos algo pior que culpa. Vi a decisão. Desculpa, disse ele, e a palavra ficou suspensa, leve a ponto de doer. Há uma crise com a coletiva de imprensa de amanhã. O anúncio do programa de bolsas, vazaram números. Jimena precisa que eu... Seu filho precisa de você agora. Respondi com a mesma calma com que uma cirurgiã pediria o bisturi correto. Não houve reprovação, não houve súplica, apenas o peso exato da realidade. Jimena inclinou a cabeça, profissional, e tomou a palavra sem pedir licença. O jornalista do Negócios hoje publicou o valor errado do investimento e cita fontes internas. Se não confirmarmos em 1 hora, o mercado reage mal na segunda. Tomás é o único que... O mercado pode esperar 60 minutos. Interrompi e senti como um murmúrio crescia, uma maré que se sustentava. Tomás deu um passo em minha direção. Pensei, com uma parte do coração ainda ingênua, que ele escolheria. E escolheu. Voltou-se para Jimena. Vai preparando o comunicado. Te encontro no escritório. E para mim, com o olhar que tentou ser carinho e terminou como ordem vazia, ofereceu uma promessa sem data. Volto em 15. 15 minutos. 15 centímetros entre sua mão e a minha. Entre seu sobrenome e o sangue recém-assinado numa certidão de nascimento. 15 passos até a porta, até sua ex, até o mundo que sabe se medir por manchetes e não por respirações de um recém-nascido. Ele foi, em plena cerimônia, diante de todos. O padre abaixou os olhos para o missal. Ouvi um clique de uma câmera próximo como um chicote. Um jornalista anotava com felicidade indecente. Não chorei, não hesitei. O bebê gemeu, uma queixa suave que doía mais que qualquer grito. Beijei sua testa. Estamos aqui, sussurrei, e no plural cabia uma decisão mais antiga que qualquer plano. A de nunca mais tremer por uma porta que se fecha. Vamos continuar, disse. O padre, agradecido por uma resolução que não vinha dele, ergueu a mão sobre a pia. A água caiu sobre a cabeça do meu filho como uma constelação breve. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O coro improvisado dos convidados, ainda incrédulos, tentou modular um amém, que soou como uma pergunta. Enquanto o rito avançava, meu olhar pousou no púlpito ao fundo, onde uma pasta cor marfim esperava pela assinatura do Protocolo Familiar Arriaga, adendo 2024. Não era uma simples cerimônia religiosa. Era um palco cuidadosamente projetado para demonstrar continuidade, para exibir a linha que vai de uma pia batismal à presidência do conselho. Sr. Arthur quis que naquele mesmo dia, após o brinde, fosse anunciada a incorporação do nosso filho ao fundo familiar como beneficiário primário do ramo de Tomás. Um gesto simbólico com efeitos concretos. A certidão do batizado seria anexada ao dossiê que, perante cartório, comprova pertencimento e direitos. Simbólico e concreto. Religioso e jurídico. Água e tinta. Na segunda fileira, o tabelião público número 128 do estado de São Paulo observava sem disfarçar a rotina de sua profissão. Ao lado dele, seu assistente protegia com o antebraço uma caixa vermelha, onde dormiam as canetas tinteiro com as quais famílias acreditam assinar destinos, não papéis. Junto a eles,
O secretário do Conselho da Arriaga Participações lia em seu tablet a minuta da reunião extraordinária que ocorreria no salão ao lado, onde 2 banners com o logotipo da empresa ladeavam a mesa principal como se fossem bandeiras de um país sem geografia. A missa terminou sem contratempos, salvo pela ausência que caminhava como um fantasma entre os bancos. Quando soou o último acorde e o padre me entregou o papel com os dados sacramentais para o registro paroquial, senti o olhar do Sr. Arthur cravar-se em mim como um selo. Ele se aproximou com aquela parcimônia que não tira urgência nem autoridade. "Obrigado por seguir", murmurou, quase sem mover os lábios. Ele disse que voltaria, respondi em voz baixa, não pedindo desculpas, apenas constatando um fato. Seu monossílabo não julgou, registrou. "Venha ao salão quando puder. Hoje não há improvisos." E com esta última frase, que em sua boca era decreto, deu meia volta. Sua banguela mediu os passos exatos que a troca de um século exige. Enquanto as pessoas saíam em direção ao pátio, recebi quem se aproximava para beijar o bebê, que agora dormia com a beatitude de quem não sabe que seu nome já alcançou as manchetes financeiras. Mariana segurou meu braço. "Você está bem?" perguntou. "Estou. E isso basta." "Todos viram", sussurrou, olhando para onde os jornalistas se agrupavam como estorninhos. "Todos viram?" "Melhor assim", respondi. "A verdade precisa de testemunhas." Mariana me olhou como se olha uma rachadura que, na verdade, é uma saída. "Vai usar a pasta?" A pergunta pairou no ar entre nós. Ninguém mais sabia que eu levava, sob o forro de linho do carrinho, uma pasta de couro azul marinho com bordas douradas. Dentro, separadas por abas etiquetadas, estavam cópias autenticadas da certidão de nascimento, uma carta do pediatra com comprovante de ausência de Tomás em 2 consultas médicas cruciais, impressões de transferências bancárias feitas da conta corporativa de Tomás para um fornecedor que, segundo o registro oficial, estava em nome de Jimena, e uma troca de e-mails com assinaturas, na qual ela sugeria adiar o batizado por questão de reputação. Não eram fofocas, eram datas, valores e selos, provas. "Ainda não", respondi. "Hoje não é o dia de sacar armas. É o dia de deixar registrado quem esteve onde deveria estar." "E ele não era uma pergunta." "E ele não", confirmei, acariciando a testa do meu filho, que franziu a testa como se o mundo estivesse um pouco grande e um pouco frio demais. Cruzamos em direção ao salão. A luz do meio-dia se quebrava nas taças de cristal já dispostas ao lado de uma torre de macarrons pálidos e florais. No palco, um púlpito com microfone e, atrás, uma tela com o título Programa de Bolsas Arriaga, Compromisso com a Primeira Infância. Que ironia! Nas primeiras fileiras sentaram-se os diretores, atrás, os familiares, os amigos, os convidados eternos. Tomás ainda não havia retornado. O mestre de cerimônias, que conhecia o roteiro melhor do que eu, hesitou ao iniciar sem o protagonista, que deveria inaugurar. Sr. Arthur se levantou então, sem pedir aplausos, e sua simples presença organizou o ar. Posicionou-se diante do microfone, apertou o botão com um clique que ouvi como um disparo suave. "Bom dia", disse, e o burburinho se alinhou sem resistência. "Obrigado por estarem aqui em um dia que, para nossa família, é sagrado em dobro. Celebramos a vida do meu neto e renovamos nosso compromisso com a infância deste país." Pausa precisa. Meu filho Tomás se ausentou por alguns minutos por um assunto que, segundo ele, exige sua presença imediata. Eu não opino em crenças, opino em fatos. E o fato é que prioridades se demonstram com os pés, não com comunicados. A sala respirou, talvez pela primeira vez em meia hora. Alguém tossiu, outro cravou o garfo no canapé com mais força do que devia.
Senhor Arthur ergueu a mão, os fotógrafos se contiveram como cães bem treinados. Na minha casa, continuou, os símbolos importam, e não porque gostamos de fotos, mas porque por trás de cada símbolo existe uma estrutura jurídica, financeira e moral. Por isso, conforme estabelece o Protocolo Familiar Arriaga, cláusula 8ª, inciso B, hoje deveria ser assinada a ata de incorporação do meu neto ao fundo. A ata exige a presença dos pais como testemunhas. A mãe está aqui, e se o pai não está, não adiamos a vida. Olhou para o tabelião, que se levantou como se fosse chamado à escola. Doutor, aproxime a mesa, ordenou. O tabelião instruiu seu assistente. A mesa do púlpito transformou-se num pequeno tribunal doméstico. Pasta, canetas, selos, aquele tapete verde que dá solenidade às assinaturas. O secretário do conselho abriu sua tablet e ativou a gravação com data e hora. Avancei com o DB. Ninguém aplaudiu, ninguém ousou fazer barulho. Senti sim a câmera de um jornalista me enquadrar, as respirações contidas de duas tias distantes, o roçar do vestido de Mariana atrás de mim. Quando me posicionei ao lado da mesa, o tabelião falou, com a voz neutra de quem escreve história sem comentá-la. Conforme o Protocolo Familiar Arriaga, hoje, 5 de maio, às 13h12, na Fazenda São Miguel, procede-se à protocolização da incorporação do menor ao Fundo Arriaga número 77, com fundamento em... A porta dos fundos se abriu de repente, sem rangido desta vez. Foi seca, urgente, quase insolente. Tomás entrou com passos longos, de mena atrás, celular na mão, ainda com o caderno apertado ao peito. Ele parou no meio da sala. Sua respiração estava agitada, não por correr, mas pela adrenalina de quem acredita que o mundo se salva se chegar a tempo nas coisas erradas. "Pai!", disse sem microfone, mas com uma voz que alcançou a todos. "Não assine nada até que a gente converse." Senhor Arthur girou levemente o rosto. Não deu um passo a mais, nem um suspiro. "Conversamos todos os dias desde que você nasceu. Hoje não preciso conversar, preciso assinar." "Se assinar isso sem mim, será inválido", replicou Tomás, e lá estava ele de novo. A técnica acima do tato quando lhe convinha, e a anedota quando não. "Doutor?", perguntou o Sr. Arthur, sem me tirar do campo de visão. "O que diz a cláusula se o pai da criança não comparecer, por decisão própria, à cerimônia previamente convocada e notificada?" O tabelião folheou o protocolo familiar, que não era um protocolo, era um livro, e leu apontando com o dedo. "Em caso de ausência injustificada do genitor convocado, o patriarca estará autorizado a proceder e a ausência não invalidará o ato desde que fique registrada de forma inequívoca." Ele olhou para o gravador, para o relógio, para a porta por onde Tomás entrou. "Está registrado." Tomás deu um passo em direção à mesa. Dimena tocou seu cotovelo, como se planejasse a coreografia de um desastre mínimo. "Pai, se fizer isso agora, nos obriga a reagir em público a um assunto familiar", disse meu marido, ainda me custava não usar essa palavra, e sua voz se quebrou como um vidro que não devia. "Pense na empresa." "Penso no sobrenome e na criança que o carrega." Não falei. O silêncio também é uma ferramenta retórica, um bisturi. Enquanto o tabelião organizava os documentos, senti sob meus dedos a textura da pasta azul marinho escondida no carrinho. As provas ainda dormiam. Não era a hora, mas seria. O padre, convidado ao salão para abençoar a mesa, recuou um passo, prudentemente afastado pela iminência de algo que não compreendia. Os sócios se endireitaram um pouco, como quem prepara a coluna para sustentar um peso que não sabe se deseja. Mariana expirou e seu sopro tocou minha nuca, avisando-me em silêncio que estava ali, que podia me segurar se o mundo inclinasse. "Doutor", disse Sr. Arthur, "proceda."
O tabelião lhe entregou a caneta. O assistente retirou a tampa da tinta com um gesto ritual que transformou o salão em cena. Sr. Arthur tomou a caneta com os dedos que assinaram demissões e doações, cheques e cartas de amor que agora vivem em gavetas de carvalho. Inclinou o corpo e a primeira letra de seu nome se desenhou no papel com a lentidão das decisões graves. Tomás bateu com a palma na borda da mesa. Foi um som surdo, deslocado, moderno. Se assinar isso, eu contesto. E contestar, respondeu o Sr. Arthur sem levantar o olhar. Você aprenderá, finalmente, a perder. A caneta tocou o papel outra vez, um traço e depois outro. Segurei melhor meu filho, que se remexeu como se o mundo mudasse o eixo. A tinta ainda brilhava quando a porta lateral, aquela que só se usava para assuntos discretos, se abriu e apareceu o Dr. Calderon, advogado da família, com uma pasta diferente, vermelha, marcada com um selo dourado que eu nunca havia visto. Sua voz cortou o salão com a nitidez de um copo quebrando. Sr. Arthur, anunciou, como me instruiu, trago o anexo 4º do testamento. O rumor cessou, como se alguém tivesse desligado o som do mundo com um interruptor. Tomás virou-se, pálido de repente. Jimena soltou, pela primeira vez, seu caderno. O tabelião afastou a caneta ainda úmida. Senti sobre o forro do carrinho o canto duro da minha pasta azul pedindo ação. Sr. Arthur repousou a caneta e olhou para o seu advogado e depois para mim. Será aberto agora, diante de todos. Calderon colocou o anexo 4 sobre a mesa. Era um envelope grosso, lacrado, com uma fita estreita cruzando as costas. Introduziu uma lâmina sob o lacre e, com um gesto preciso, cortou-o na diagonal. O papel respirou. O advogado retirou as páginas e, antes de ler, ergueu os olhos para Sr. Arthur, buscando o sinal. O patriarca assentiu. Calderon pigarreou. Anexo 4. Disposições de substituição e curadória testamentária em caso de condutas que... A luz piscou uma vez. Uma voz feminina, vinda do fundo, se adiantou sem permissão. Era Jimena. Senti a sala se comprimir em direção ao centro, como uma garganta que engole uma verdade. Tomás a olhou com um espanto que, por fim, não conseguiu esconder. Sr. Arthur não piscou. O advogado manteve o dedo na linha exata em que parou. O tabelião abafou qualquer protesto com anos de experiência. Jimena deu um passo, depois outro, até se posicionar na altura da mesa, a 2 metros de mim. Não me olhou, olhou para Tomás. E então, com a precisão de quem lança uma moeda sabendo que ela cairá em pé, disse: O que aconteceu esta manhã não foi apenas por causa da coletiva. Silêncio. Eu estou grávida. E por um instante até o relógio de parede parou de bater. Estou grávida. As palavras de Jimena pairaram sobre o salão como um véu leve que, ao cair, sufoca. Ouvia-se o zumbido de uma lâmpada, a tosse nervosa de alguém ao fundo, o roçar do papel que o tabelião voltou a alinhar com um gesto automático. Meu filho se mexeu nos meus braços, sua mão buscou, por puro instinto, o espaço entre minha clavícula, e eu o embalei com a precisão de uma violinista que conhece cada nota do silêncio. Não respondi. Não rebati com outra frase, apenas respirei e observei. O rosto de Tomás passou por 3 estações: susto, cálculo, alívio, e parou naquela altivez que eu conhecia bem, a do homem que acredita que uma notícia pessoal será recebida como virtude pública. Seu Arthur inclinou levemente a cabeça, como se pesasse uma fruta antes de decidir se estava madura. Tomo nota, disse. Sua voz não teve nem frieza nem carinho. Foi apenas um registro. Mas o que foi anunciado não modifica a ordem desta mesa. Jimena apertou o caderno contra o peito. Seu polegar marcava uma borda com ansiedade de quem quer rasgar algo que não cede. A empresa
tentou. A família, interrompeu o patriarca, e depois a empresa, que nada mais é do que um sobrenome sem sangue. Seu olhar me buscou e me encontrou, afirmando-me sem palavras. Voltou-se então para o advogado, Dr. Calderon, que mantinha o dedo indicador sobre a linha interrompida. Leia, ordenou. Calderon endireitou os ombros. Sua voz se limpou de qualquer tom. Anexo 4, do Testamento Público de Arthur Arriaga, lavrado perante o tabelião número 64 do Estado de São Paulo, com data de 12 de abril do presente ano. Disposições de substituição e administração por conduta grave. Cláusula 1ª. No caso de qualquer um dos meus descendentes diretos incorrerem em abandono injustificado de seus deveres para com sua prole, entendendo-se como tal a ausência reiterada e voluntária em atos vitais, como nascimento, registro, atendimento médico essencial e rituais familiares previamente comunicados, ficará suspensa sua condição de herdeiro direto e, de pleno direito, sua representação no conselho familiar, passando esta representação a um fundo fiduciário em favor do menor afetado, cuja administração provisória recairá sobre a mãe ou tutor legal até a maioridade. Houve um murmúrio, uma onda baixa entre ternos e perfumes. O tabelião fez anotações. Sua assistente, sem que ninguém pedisse, mudou de lugar o tinteiro para não tocar os papéis. Debaixo do forro de linho do carrinho de bebê, senti a segurança da pasta azul. Minhas provas respiravam comigo. Calderon prosseguiu, implacável. Cláusula 2ª. Será considerada conduta grave adicional o uso indevido de recursos da Arriaga Holdings em benefício próprio ou de terceiros com os quais mantenham relações amorosas ou de coabitação, bem como exposição reputacional negativa, deliberada ou negligente em eventos familiares solenes, o que habilita este testador a designar imediatamente substitutos em cargos e heranças, sem prejuízo das ações civis e penais cabíveis. Tomás deu um passo à frente. Levantou o queixo com aquele gesto que por anos confundi com coragem. Isso, procurou a palavra certa. Isso é um teatro. Um testamento, corrigiu seu Arthur, sem alterar o tom. E um anexo com fé pública. O teatro foi montado pelas suas decisões. O tabelião, acostumado a lidar com sobrenomes que acham que o mundo é sua sala, interveio com uma suavidade técnico-letal. Consta que o anexo 4 foi lavrado por meu colega em 12 de abril. A Constellation Trust possui cópia autenticada. Se desejar, posso ler os selos digitais e a cadeia de custódia. Leia, ordenou o patriarca. O tabelião retirou do envelope uma folha com QR Code e uma sequência de números. Leu em voz alta o selo digital da Receita Federal, o protocolo e a hora da assinatura. A materialidade dos números fez o que sabe fazer melhor, calar argumentos. Os sócios, até então espectadores com canapé, endireitaram a postura como se a lei lhes houvesse tocado o ombro. Tomás se agarrou à única tábua que lhe restava, a palavra crise. Pai, se você me suspender assim, o mercado vai aprender a distinguir entre uma correção financeira e uma correção moral. A segunda sustenta a primeira, nunca o contrário. Gimena não se mexeu. Eu a olhei por um segundo, como se olha para uma atriz ensaiando a queda perfeita sem ter lido o final. Meus olhos voltaram para Tomás, e ali soube que minha voz precisava entrar em cena. Dei um passo à frente, segurando o bebê na curvatura do meu braço. Coloquei com cuidado a pasta azul sobre a mesa, à vista de todos. O couro brilhou levemente sobre a luz. Mariana, atrás de mim, soltou o ar. Soube ler o roteiro sem letras. Peço a palavra, disse. Não aumentei o tom, apenas o posicionei. O secretário do conselho, já com a gravação ativa, assentiu.
Fica registrado, murmurou. O microfone estava a 30 centímetros da minha boca. Não o movi. Queria que me ouvissem como se ouve um segredo verdadeiro, inclinando-se. Senhor Tabelião, comecei. No bolso esquerdo desta pasta há 2 documentos com assinatura e carimbo. Um do Hospital São Camilo, com o registro de emergência do dia do parto, ausência do Sr. Tomás Arriaga na admissão e no pós-operatório imediato, e outro do pediatra que acompanha nosso filho, com confirmação de não comparecimento a 2 consultas essenciais. Ambos têm QR Code para verificação pública. Retirei os documentos. Os carimbos verdes e azuis cumpriram seu papel de tinta. O tabelião recebeu as folhas com a cortesia reservada à prova limpa. Escaneou os códigos com seu próprio tablet. A tela devolveu, sem hesitação, os registros correspondentes. Autênticos, disse. O murmúrio mudou de tonalidade. Lá estava a validação imediata que a lei sabe dar quando encontra papel e data. Tomás cerrou os dentes. Eu estava fechando o convênio de bolsas. Fiz ligações do hospital. Ela sabe. O que eu sei, respondi, é que nosso filho estava com febre e você estava numa sala de reuniões. Não quero flores, quero fatos. Abri o segundo separador. E aqui estão. Deslizei sobre a mesa 3 comprovantes de transferências bancárias. Li, sem tremer, os números. No dia 14 de março, R$420 mil para a Estratégias Horizonte S.A. No dia 28 de março, R$530 mil. No dia 11 de abril, R$530 mil. Motivo: gestão de reputação. Sem contrato registrado no sistema corporativo. Cada transferência vinha com linha de banco, rastro do TED, hora exata. Apertei a borda da pasta. Estratégias Horizonte figura, segundo a junta comercial, com uma sócia majoritária, Jimena Salgado. Ao dizer seu nome, não o lancei nem o engoli. Deixei-o cair com a precisão de uma chave na fechadura certa. Todas as cabeças se viraram para ela. Jimena sustentou o olhar com uma dignidade aprendida. Soube não negar. As transferências correspondem a serviços reais, disse ela, escolhendo cuidadosamente as palavras. A empresa exige gestão profissional. Meus honorários estão abaixo do mercado. Então não haverá problema se a controladoria revisar o contrato que não aparece. Interrompeu seu Arthur e, sem elevar a voz, chamou. Beltrán. A mulher de terno cinza pérola e rabo de cavalo, Dona Beltrán, controladora, avançou desde a 4ª fileira. Trazia o celular com 2 autenticadores abertos. Aqui, disse lacônica. Digitou, consultou, levantou o rosto. Não há contrato cadastrado para esse fornecedor. Não há comitê de compras. Não há comparação de orçamentos. Concordo com o que apresenta a senhora. Jimena apertou o caderno. Tomás abriu os braços num gesto de explicação. Era urgente. A urgência não revoga os procedimentos. Finalizou Beltrán, voltando a seu lugar com a elegância que só os números dão quando não devem nada a ninguém. Os fotógrafos pararam de clicar. O espetáculo havia se tornado documento. O tabelião farimbou ao lado das minhas impressões. Cópias apresentadas. O advogado Calderon, sempre pronto, completou. A cláusula 2ª do anexo prevê esta situação. Reitero-me disponível para lavratura. Senti a vibração simultânea de vários celulares. Na tela gigante, que iria projetar o vídeo Compromisso com a Primeira Infância, surgiu o reflexo de uma notícia. Arriaga Holdings suspende durante batizado seu CEO interino. Ninguém leu em voz alta, bastou o espelho nos olhos dos presentes. Tomás deu mais um passo, desta vez na minha direção.
Não transforme isso numa guerra, disse em um sussurro que os microfones traíram, levando-o até a última fileira. Não na frente do nosso filho. Eu teria gostado que você pensasse nisso antes de sair com ela no meio do batizado. Respondi. Minha voz não foi um chicote, foi um bisturi. Cortou sem espirrar. Seu Arthur se levantou. Tragam a caixa, disse. A assistente do tabelião, a mesma que cuidava do tinteiro, saiu pela porta lateral e voltou com um estojo branco, pequeno, com selo holográfico. Colocou-o sobre a mesa ao lado da caneta ainda úmida. 2 tubos, com hastes e etiquetas numeradas, repousavam como peças de xadrez prestes a se mover. O kit de amostras bucais do Laboratório Genética Norte, anunciou o tabelião com precisão clínica. Cadeia de custódia incluída. Identificadores RNA77 para o menor e TA77 para o suposto pai. A coleta será feita na presença de testemunhas e lacrada para envio imediato. Tomás empalideceu um tom. Agora? Perguntou, buscando no relógio um aliado que não veio. Agora, afirmou seu Arthur. Não por dúvida. Não preciso de DNA para saber ler um berço, mas para fechar os laços jurídicos. O que se cola com saliva, se descola com saliva. O que se sela com ciência, nenhum boato rompe. O tabelião me estendeu uma das hastes. A mãe do menor autoriza a coleta? Autorizo, disse. Segurei meu filho com o braço esquerdo e com o direito introduzi suavemente o algodão em sua bochecha. Ele franziu o nariz, protestou com um gemido leve e logo voltou para aquele sono onde mundo e alimento são a mesma coisa. A etiqueta RNA77 ficou com minha assinatura e hora. A assistente lacrou o tubo dentro de um saco transparente com espaço para ata. Tudo respirava cadeia de custódia. Números, nomes, horário, local. O procedimento tão frio me deu calor. Nada protege mais do que passos precisos. O tabelião ergueu a segunda hastes em direção a Tomás. Senhor Arriaga, convidou. Tomás olhou para Jimena. Ela inclinou levemente a cabeça. Seus lábios disseram uma palavra sem som. Ele engoliu seco. Olhou para o pai, para mim, para o público. O mundo inteiro se resumia a aqueles centímetros de algodão. Antes, disse, tentando adiar. Quero dizer algo. Sua voz falhou. Jimena está grávida e o filho é meu. Não vou permitir que façam disso um julgamento moral. Se me quiserem fora, vou contestar. Se humilharem a mãe do meu filho, vou lutar. E se quiserem me impor um teste como a um criminoso, eu me recuso. As respirações no salão se acenderam como fósforos. Um primo pigarreou. Alguém pousou um copo na toalha com o som seco do cristal. Seu Arthur não pestanejou. Não é um julgamento moral. É uma ata. Se você se recusar, a negativa será registrada com testemunhas. E será suficiente. Meu coração quis disparar. Segurei com firmeza. Dei um pequeno passo, ficando mais de frente para Tomás, como quem aceita uma dança. Coloque o cotonete na boca, Tomás, disse, não como esposa, nem como inimiga, mas como aquilo que sou, a mãe do menor beneficiário de um futuro,
por respeito ao seu filho. Ele cerrava o maxilar. Uma veia saltava em sua têmpora. Via a cena como em câmera lenta perfeita. O tremor mínimo no canto da boca, o olhar fugindo para a porta, o dedo batendo, impaciente na madeira. Olhou novamente para Jimena. Ela não tocou o seu braço desta vez. Apenas o encarou com a inteligência de quem entende que certas batalhas se ganham pela omissão. Fica registrado, disse o tabelião, com a caneta na mão, a 3 segundos de escrever a palavra recusa. Tomás fechou os olhos como se procurasse na escuridão uma versão melhor de si mesmo. Quando os abriu, o salão inteiro prendeu a respiração. Estendeu a mão e a recolheu. Não, disse. Um monossílabo pequeno, mas que abriu uma fenda. O silêncio era de metal. Em algum lugar, o ar-condicionado ligou com um zumbido preciso. O advogado Caldeirão apertou os lábios. A controladora Beltrán abaixou os olhos para o celular, já anotando, já arquivando, já protegendo. Mariana tocou levemente meu cotovelo. Seu gesto foi uma âncora. Fica registrada a recusa do senhor Tomás Arriaga em se submeter à coleta de amostra, ditou o tabelião, e sua caneta cruzou o papel como se a tinta fosse sentença. Seu Arthur respirou fundo, como quem fecha o livro no capítulo certo. Com base no anexo 4, e enquanto não se reunir o conselho, disse ao microfone com voz de estatuto: fica suspensa a representação de Tomás no Fundo Fiduciário 77 e nomeia-se como administradora provisória a mãe do menor aqui presente, com plenos poderes para agir perante bancos, seguradoras e quaisquer terceiros necessários, sem limitações. Beltrán, emita as cartas de instrução. Secretário, convoque sessão extraordinária em 30 minutos. Segurança, e aqui levantou ligeiramente a mão. Isso fica em casa. As portas se fecharam com um eco quase medieval. Os jornalistas, desconfortáveis, olharam para seus crachás, cientes de que o espetáculo havia virado documento. O padre moveu o terço entre os dedos com a sabedoria dos velhos que sabem que toda família é uma república de leis íntimas. Jimena largou o caderno, caiu no tapete com um som suave. Sua voz saiu agora sem verniz. Eu não sabia que ele sairia da capela. Eu insisti com ele que... Não é sua vez, cortou seu Arthur, sem dureza, mas com a precisão de um bisturi alcançando a camada certa. Sua palavra será ouvida pelo conselho quando for o momento. Aqui, agora, quem fala é o documento. Meu filho abriu os olhos por um segundo. 2 janelas cinzentas para um mundo que ele só entenderá muitos anos depois. Toquei o nariz dele com a ponta do dedo. Em algum lugar na minha coluna, uma certeza cresceu. Eu não permitiria que o nome dele fosse uma nota de rodapé. O secretário do conselho, diligente, projetou na tela a pauta da sessão extraordinária. Os pontos brilharam com sobriedade cirúrgica. I. Leitura do anexo 4. I. Ratificação da suspensão. I3. Revisão de transferências. IV. Nomeação de administradora. V. Instruções aos bancos. Era uma escada, e eu havia aprendido a subi-las. Senhora, disse então Beltrán, aproximando-se com uma pasta fina, se assinar aqui, autoriza a emissão das cartas para o Santander e o Bradesco.
São formatos padrão. Deixei em branco os limites de movimentação, à sua escolha. Tomás riu sem humor. 24 horas bastaram para me apagarem? Não apagamos, registramos, respondeu Beltrán, já com o carimbo pronto. A empresa não funciona com base em emoções. E a família também não. Funcionamos com base em atos. Vi Jimena dar um passo em direção a Tomás. Apenas. Não para tocá-lo, mas para ocupar o ângulo da sua câmera mental. Queria estar no quadro quando ele caísse ou subisse. Guardei o gesto, não era o momento de falar com ela. Minha guerra, meu registro, não era com seu ventre, era com as decisões dele. O tabelião fechou o estojo do kit, deixou o tubo do bebê já lacrado na caixa de transporte e olhou o relógio. Partirá em 10 minutos, anunciou a ninguém e a todos. O laboratório está avisado. E então, quando a respiração da sala parecia encontrar nova cadência, a porta se abriu outra vez. Não era a imprensa, nem um primo atrasado, nem o coral. Era um mensageiro do Departamento de Relações Institucionais, com um envelope branco, retangular, selado em azul. Levava o logotipo do Negócios Hoje. O mestre de cerimônias tentou detê-lo. Ele chegou mesmo assim até a mesa. Para o Sr. Tomás Arriaga, disse, e deixou o envelope diante dele. Entrega imediata. Tomás o pegou com um leve tremor. Rasgou a borda. Retirou 2 folhas. Leu, e seu rosto perdeu toda a cor. Olhou para Jimena. Ela, pela primeira vez desde que entrara, perdeu o controle e prendeu a respiração como uma criança debaixo d'água. Eu não via o conteúdo, mas o vi nos olhos dele. Manchete sob embargo, e-mails vazados, talvez uma confirmação de um affair orçamentário, ou algo pior, uma antecipação de investigação regulatória. Tomás apertou o papel até quase rasgá-lo. Quando levantou os olhos para mim, já não havia altivez, havia medo. E aquele medo, tão humano, não me deu prazer, me deu impulso. Senhor tabelião, disse, com a calma que pactuei comigo mesma. Além do que já foi apresentado, coloco à disposição um pendrive com os e-mails impressos e com assinatura eletrônica, incluindo um em que a senhora Salgado sugere adiar o batizado por questões de reputação. Se o conselho autorizar, pode ser projetado. O USB, pequeno, preto, parecia uma bala ou uma chave, dependendo dos olhos que o vissem. O secretário assentiu, conectou. A tela piscou e se preparou para receber a verdade em formato .msg e selos digitais. Tomás, ainda com o envelope do Negócios Hoje na mão, deu um passo em minha direção. Seus lábios iam pronunciar meu nome. E naquele exato instante, as luzes do salão estremeceram, como se o edifício vibrasse com todos nós. A imagem do primeiro e-mail estava a um clique de distância. O clique do projetor foi como o gatilho de uma arma que todos sabiam estar engatilhada. A tela gigante deixou para trás o logotipo solene da fundação e se acendeu com um branco quase cirúrgico. Em seguida, linha por linha, o e-mail apareceu. De Jimena Salgado, para Tomás Arriaga. Assunto: recomendação urgente, batizado. Data: 27 de abril, 22 horas e 47 minutos. Tomás, repito, não é recomendável que você participe de um evento religioso tão midiático neste momento. A percepção da sua nova família parece frágil se você dividir o palco com ela e com a criança. Sugiro adiar, ou ao menos delegar sua presença. Podemos controlar a narrativa se alegarmos conflito institucional na agenda. O silêncio no salão tornou-se elétrico. Não houve gritos, nem aplausos. Apenas o tamborilar de corações medindo cada palavra. Jimena apertou os lábios, mas não os abriu. Tomás, por outro lado, ergueu o queixo com o desespero de quem tenta erguer dignidade sobre ruínas. Esse e-mail está fora de contexto. Era uma recomendação estratégica. Seu Arthur, de pé, apoiado em sua bengala, falou com calma grave. Uma recomendação que coincide com sua ausência e com seu abandono.
O advogado Caldeirão se aproximou do microfone. Consta que o e-mail possui assinatura eletrônica certificada, verificado neste ato. Não há manipulação. As cabeças se voltaram para mim. Esperavam que eu comemorasse, que eu desabasse, que transformasse aquela vitória em espetáculo. Não o fiz. Apenas ajeitei a manta de linho sobre meu filho, que dormia alheio ao peso da herança que já moldava a sua vida. Não preciso que vocês julguem minhas prioridades, disse Tomás, com voz mais alta do que o necessário. Continuo sendo parte desta família e dessa empresa. O patriarca o encarou como se ele falasse um idioma extinto. Você é parte pelo sobrenome, não pelos seus atos. E os sobrenomes se honram em vida, não em comunicados. Um murmúrio percorreu os sócios. O secretário do conselho, sempre protocolar, levantou a voz. Fica registrado que a evidência apresentada reforça a aplicação imediata do anexo 4. A suspensão é válida e efetiva a partir deste momento. Jimena deu um passo à frente. Sua voz falhou no início, mas logo se tensionou como aço. Eu estou grávida. Vão usar meu filho também como prova em tribunal de família? Seu Arthur não respondeu de imediato. Deu 2 passos em direção a ela, bengala firme. Se essa criança chegar, terá um lugar na família, mas o seu, Tomás, será diferente. Não por faltar sangue, e sim por sobrar provas. O golpe não foi físico, mas Tomás se curvou levemente, como se a frase tivesse atravessado o seu estômago. Naquele instante, compreendi que a batalha não era provar a verdade. A verdade já estava sobre a mesa. A batalha era sustentá-la, blindá-la contra as manobras que viriam depois. Mariana, ao meu lado, sussurrou. Não pare agora, mostre o que vem depois. Assenti. Abri a pasta azul em seu último separador. Aqui, disse, tem mais. Uma minuta interna, assinada por Tomás, onde ele autoriza a liberação de recursos sem aprovação do Conselho, e uma cláusula de exclusividade rompida em contrato com fornecedores. Tudo está datado e autenticado. O secretário pegou os documentos e os projetou imediatamente. As assinaturas brilharam ampliadas na tela, ao lado das datas. Era o espelho cruel daquilo que Tomás havia tentado esconder sob o rótulo de estratégias. A respiração coletiva do salão se acelerou. Já não eram convidados, eram testemunhas. Tomás procurou o envelope do Negócios Hoje, como se ali houvesse um bote salva-vidas, mas encontrou apenas mais peso. O jornalista havia antecipado uma reportagem sobre sua vida financeira dupla, misturando negócios com relações pessoais. As primeiras linhas já circulavam nas redes sociais. Vi o momento exato em que meu marido entendeu que havia perdido, não apenas o pai, não apenas o conselho, mas também o espelho no qual se enxergava há toda uma vida. Isso não pode terminar aqui, murmurou, quase inaudível, com a voz quebrada. E foi então que seu Arthur falou, erguendo a bengala como quem decreta a sentença. Vai terminar aqui, nesta sala, e amanhã na Assembleia de Acionistas. O que começou no batizado terminará em ata. E lá, Tomás, você já não terá voz. O eco daquela frase reverberou. Ninguém se mexeu, ninguém respirou fundo. E justo quando parecia que o ato havia terminado, um dos seguranças entrou pela porta lateral, pálido, com um telefone na mão. Inclinou-se ao ouvido de seu Arthur e sussurrou algo breve. O patriarca fechou os olhos por um instante e, ao abri-los, havia um brilho diferente. Senhoras e senhores, acabo de ser informado de algo que muda o curso desta reunião. Fez uma pausa. O salão inteiro se inclinou em sua direção. Há menos de 1 hora, alguém tentou movimentar fundos do Fundo Fiduciário Principal, o 44, uma transferência de 10 milhões, em nome de Estratégias Horizonte. Um suspiro sufocado percorreu a sala. Olhei para Tomás.
Vi em seus olhos o medo se transformar em pânico. O patriarca levantou a caneta. E agora sim, chegou o momento de assinar a substituição definitiva. A tinta se preparou para selar o que já era destino, mas antes que a caneta tocasse o papel, Tomás se lançou sobre a mesa com um gesto desesperado. A cena congelou num instante que pareceu eterno. Tomás, meu marido, o homem que um dia me prometeu ser um pai exemplar, se lançou sobre a mesa como um náufrago que se agarra ao último pedaço de madeira. A bengala de seu Arthur bateu no chão com violência, um som seco, metálico, que fez vários presentes pararem, mas não Tomás. "Não assina, pai!" gritou ele com o desespero nu na garganta. O tabelião recuou um pouco, protegendo com o corpo o documento. O secretário do conselho bloqueou a tela do computador como se temesse que Tomás apagasse as evidências com um só gesto. 2 seguranças se adiantaram, mas seu Arthur ergueu a mão. "Deixem-no." E então aconteceu. Tomás, ofegante, ainda com um envelope amarrotado do Negócios Hoje na mão, apoiou ambas as palmas sobre a mesa. Sua respiração era de um homem com o mundo desmoronado. "Isso é uma armadilha. Não fui eu quem movimentou os fundos. Não fui eu quem criou a Estratégias Horizonte. Eu sou o herdeiro, o legítimo. Se tirarem isso de mim, vocês me destroem." Sua voz se quebrou nessa última palavra. O silêncio que se seguiu foi mais cruel que qualquer zombaria. Ninguém o contradisse, ninguém o defendeu. E nessa ausência de apoio, sua figura se encolheu. Seu Arthur o olhou como se olha para uma estátua que se racha por dentro. "Você não precisa de ninguém para te destruir, Tomás. Você deu conta sozinho." As câmeras que até então haviam disparado com discrição cessaram. Até mesmo os jornalistas, cientes da magnitude histórica do momento, pareciam contaminados pela solenidade. Respirei fundo. O bebê em meus braços se mexeu, como se sentisse a tensão ao redor. Jimena, em pé atrás de Tomás, tentou avançar, mas os saltos se afundaram levemente no tapete. "Não o derrubem mais", disse ela, quase suplicante. "Ele só seguiu meu conselho. Eu o empurrei. Eu acreditei que poderíamos." "Basta." A voz de seu Arthur a cortou como uma lâmina. "A responsabilidade é compartilhada, mas a consequência é individual." O advogado Calderon ergueu a ata. "Consta que às 13h47, o senhor Tomás Arriaga interferiu fisicamente na protocolização do anexo 4. Fica registrado como ato de obstrução. O procedimento continua." O tabelião, com gesto firme, estendeu novamente a caneta para seu Arthur. O patriarca tomou e, desta vez, sem hesitar, firmou o documento. A tinta azul se espalhou sobre o papel como um rio irreversível. Um murmúrio percorreu o salão, não de surpresa, mas de certeza. A substituição era um fato. "Com minha assinatura", anunciou seu Arthur, levantando o documento para todos verem, "fica oficialmente revogada a representação de Tomás Arriaga no Fundo Fiduciário 77 e no Conselho Familiar. A partir de agora, a administração passa à mãe do menor." As palavras caíram com o peso de uma sentença. Tomás deu um passo para trás. Seu rosto era uma máscara partida. Incredulidade, raiva e súplica misturados num caos de músculos tensionados. "Você está me tirando tudo por um erro!" "Não", respondeu o pai, cravando os olhos nele, "por uma cadeia de erros que você escolheu chamar de vida." O secretário pediu silêncio.
Convoca-se votação de ratificação por parte dos sócios presentes. Um a um levantaram as mãos. Primeiro os mais antigos, depois os indecisos. Por fim, aqueles que haviam esperado esse momento em silêncio. Apenas 2 se abstiveram. A maioria foi esmagadora. A ata foi selada com o carimbo do tabelião. Tomás baixou os olhos. Eu o encarei, não com ódio, mas com a clareza de quem já não teme. Aquele homem à minha frente não era o marido que pensei conhecer, era o arquiteto da própria ruína. Então aconteceu o inesperado. Jimena soltou um soluço. Todos se viraram para ela. "Vocês não entendem", exclamou, levando uma das mãos ao ventre. "Eu estou mesmo grávida. E se acham que vão apagar meu filho desse legado, estão muito enganados." A tensão explodiu como pólvora. Seu Arthur a encarou impassível. "Essa criança terá seu lugar, mas não às custas de um pai que continua corrompendo este sobrenome." Jimena tentou responder, mas a voz se afogou na garganta. Acariciei a testa do meu filho e com calma caminhei até o tabelião. Desejo deixar registrado que aceito a administração provisória e que vou proteger cada recurso desse fundo fiduciário até que meu filho atinja a maioridade. E também que nenhum ataque pessoal, nenhuma manipulação pública vai me desviar dessa responsabilidade. O tabelião assentiu com respeito. Fica registrado. Foi então que Tomás, como um animal acuado, ergueu o olhar e apontou o dedo para mim. "Isso é culpa sua. Você planejou tudo isso. Desde o começo, me armou uma armadilha para ficar com o dinheiro, com a empresa, com meu pai." O salão inteiro prendeu a respiração. Olhei para ele diretamente e minhas palavras foram lentas, medidas. "Não preciso de armadilhas, Tomás. Só precisava que você fosse você mesmo, e isso foi o suficiente." O murmúrio que se seguiu foi um aplauso contido, um reconhecimento silencioso de que a verdade havia encontrado a sua voz. Mas o alívio durou pouco. Nesse exato momento, o telefone do controlador vibrou. Ele olhou a tela, empalideceu e se inclinou ao ouvido de seu Arthur. "Senhor, acaba de chegar uma notificação da CVM. Há uma investigação aberta contra Tomás. Movimentação de capitais para contas no exterior trianguladas via estratégias Horizonte." O patriarca bateu a bengala no chão. "Então, agora isso já não é só familiar, é criminal." Os jornalistas se levantaram. O salão, que havia sido cenário de batismo e tribunal íntimo, se transformava na antessala de um escândalo público. Tomás recuou, como se as paredes se fechassem ao redor dele. E quando todos pensaram que ele havia atingido o fundo, sua voz soou de novo, quebrada, em um tom que gelou o sangue. "Se eu cair, não caio sozinho. Há mais nomes nesses papéis e vocês sabem disso." Um silêncio denso se espalhou pelo salão. Ninguém respirou, ninguém se moveu. E eu compreendi naquele segundo que a história ainda não havia terminado. As palavras de Tomás se espalharam como veneno lento. "Se eu cair, não caio sozinho." Não foi um grito. Foi um sussurro carregado de ameaça, e mesmo assim soou mais alto que qualquer badalada. Os sócios se entreolharam, desconfortáveis, como se de repente cada um carregasse um segredo no bolso. Jimena se agarrou à borda da mesa, trêmula. Seu caderno jazia no chão, aberto numa página cheia de nomes e cifras riscadas. O tabelião o olhou de canto de olho, mas se absteve de tocá-lo. Seu Arthur, por outro lado, não piscou. Sua voz cortou a tensão como um bisturi. "Nomes, Tomás. Mencione-os aqui, diante de todos. Não em cochichos de corredor, mas com tinta e testemunhas." Tomás hesitou. Sua mão suada amassava o envelope da Negócios Hoje. Parecia dividido entre o silêncio e o salto no vazio.
Eu não fui o único a movimentar fundos. O Fundo 44 não era de gestão exclusiva minha. Existem transferências autorizadas por outros também. Seu olhar vagou em direção a 2 conselheiros da primeira fila. Eles imediatamente endireitaram as costas e fingiram não ter ouvido. O silêncio no salão virou um campo minado. Cada palavra podia explodir sob os pés de alguém. O advogado Calderon interveio, com a calma de um cirurgião que não se abala diante do sangue. Insinuações não são provas. Se o Sr. Arriaga possui documentação, que a apresente. Caso contrário, fica registrado como declaração sem fundamento. Não minta! A voz de Tomás se quebrou. Você mesmo revisou contratos, Calderon. Você sabe que não fui só eu. O advogado o encarou com frieza. Eu revisei contratos com sua assinatura, nada além disso. O golpe foi devastador. Os sócios, vendo que ninguém se unia à defesa, começaram a escorregar lentamente para longe do barco que afundava, a figura de Tomás. Eu observava tudo com um estranho desapego. Era como assistir a uma peça que conhecia de cor, mas onde o ator principal improvisava a sua ruína. Apertei meu filho contra o peito. Sua respiração tranquila era minha âncora. Seu Arthur bateu a bengala no chão. Está declarado recesso de 15 minutos. O conselho se reunirá em particular. As portas se abriram e um murmúrio inquieto invadiu o salão. Jornalistas, familiares e curiosos foram gentilmente retirados pelos seguranças. Ficamos apenas os imprescindíveis: o patriarca, o tabelião, Calderon, alguns conselheiros, Gimena, Tomás, Mariana e eu. O ar mudou. Estava mais denso, mais íntimo, quase irrespirável. Seu Arthur sentou-se lentamente à cabeceira da mesa. Agora sim, Tomás. Aqui não há câmeras. Aqui não há público. Só a verdade. Diga o que tem a dizer. Tomás respirou fundo. Por um momento pareceu recuperar alguma firmeza. Eu não vou carregar tudo sozinho. Minha queda será também a de quem me usou. Enfiou a mão no paletó e tirou um envelope dobrado. Atirou-o sobre a mesa. Todos os olhos o seguiram. O tabelião o abriu com um método. Dentro havia cópias de transferências, e-mails impressos e anotações manuscritas, documentos com nomes de 2 conselheiros, com assinaturas duvidosas, com cifras que apontavam para desvios em conjunto. O silêncio ficou mais espesso. O conselheiro Ramírez, um homem de cabelos grisalhos, pigarreou. Isso é lixo sem contexto, disse, embora o tremor na voz o traísse. Caldeirão pegou uma das folhas, examinando com lupa de jurista. O selo é autêntico, declarou, mas a autorização está incompleta. Isso vai ser investigado. Os conselheiros apontados trocaram olhares de alarme. O salão, que já era um tribunal, virou uma cela invisível. Gimena aproveitou o desconcerto, falou com mais firmeza do que esperava. Se o encurralarem, ele não tem mais nada a perder. E se eu cair com ele, eu falo. Olhei direto para ela. Pela primeira vez, não vi a estrategista de comunicação, mas uma mulher acuada. Acariciei a pasta azul que ainda repousava ao meu lado. Não a abri. Apenas deixei que todos lembrassem que eu ainda tinha mais provas em reserva. Se alguém aqui acha que pode usar Tomás como escudo, falei com calma, e está enganado. Eu não vim proteger nomes. Vim proteger meu filho. Seu Arthur assentiu lentamente. A mãe fala, e sua voz pesa mais que qualquer desculpa. O tabelião retomou a palavra, com tom neutro. Fica registrado que nesta sessão privada foram exibidos documentos adicionais. Sua análise será reservada para a investigação posterior. Tomás me olhou então, não com ódio, nem sequer com rancor. Me olhou com medo. O que você vai fazer com tudo isso? Perguntou, quase num sussurro.
Sustentei o olhar. O que você sempre deveria ter feito. Usar isso para construir um futuro limpo. A frase o derrubou. Ele se deixou cair na cadeira, derrotado. Jimena o olhava como quem observa um navio em chamas. Foi então que seu Arthur, com voz grave, pronunciou o que selaria aquele recesso. O Conselho votará em sessão extraordinária se esses nomes devem ser levados às autoridades. Se há traidores, não serão escondidos. E enquanto todos se preparavam para a votação, eu entendi que o verdadeiro cliffhanger não estava nos papéis sobre a mesa, mas no que viria depois. Se aqueles conselheiros caíssem, o império dos Arriaga mudaria para sempre. O relógio de parede marcou a hora exata do fim do recesso, e a cada badalada, a tensão crescia, pronta para explodir. O recesso terminou como terminam as tempestades, não com calma, mas com o ar carregado de eletricidade que anunciava outra. Os conselheiros voltaram aos seus assentos, os seguranças fecharam a porta e o tabelião ativou o gravador. A luz vermelha piscava sobre a mesa como um coração em alerta. Seu Arthur se levantou, apoiado em sua bengala, e percorreu com o olhar cada um dos presentes. Hoje não decidimos apenas o futuro de um fundo. Decidimos se este sobrenome continuará sendo um emblema de honra ou um selo de corrupção. O eco de suas palavras fez até os relógios silenciarem. O secretário do conselho projetou na tela a pauta da sessão extraordinária. Ratificação da suspensão de Tomás Arriaga. Revisão de documentos adicionais. Votação para encaminhamento às autoridades externas. Nomeação definitiva da administradora do Fundo 77. Tomás, sentado na beirada da cadeira, parecia um homem sem pele. Seus olhos procuravam por qualquer olhar de apoio, mas tudo o que encontrou foram olhares desviados. Jimena, rígida ao seu lado, mantinha as mãos entrelaçadas sobre o ventre, como se este gesto a blindasse. O secretário tomou a palavra. Passamos ao primeiro ponto. Ratificação da suspensão de Tomás. As mãos se levantaram, uma a uma. Apenas Ramírez e Cárdenas, os conselheiros implicados nos documentos apresentados por Tomás, se abstiveram. A suspensão foi ratificada por maioria absoluta. O golpe foi seco. Tomás baixou a cabeça, derrotado. Ponto 2. Continuou o secretário. Revisão de documentos adicionais. O tabelião apresentou o envelope que Tomás havia entregue. Caldeirão analisou folha por folha e declarou: os selos bancários são autênticos, mas a autorização está incompleta. Sugiro encaminhamento para a auditoria externa. Os conselheiros murmuraram, inquietos. Ramírez se inclinou para a frente. Isso não prova nada. Um selo pode ser usado de forma irregular. Não é justo nos manchar por insinuações. O justo, respondi, rompendo meu silêncio, é que cada centavo tenha dono. E cada assinatura, um responsável. Minhas palavras repercutiram mais do que eu esperava. Vários conselheiros assentiram, outros desviaram o olhar. O secretário prosseguiu. Ponto 3. Votação para encaminhamento às autoridades externas. O ar se tensionou. Votar a favor significava expor a família, arriscar manchetes, abrir portas para a Comissão de Valores Mobiliários e para o Ministério Público. Votar contra era proteger a fachada e deixar a podridão escondida. Seu Arthur se pôs de pé e, com ele, ergueu-se toda a história. Votar contra seria cumplicidade, disse. Sua bengala bateu no chão. Os Arriaga não nasceram para ser cúmplices. As mãos começaram a se levantar. Primeiro tímidas, depois firmes. A favor. A favor. A favor. Apenas 2 votos contra. A moção foi aprovada. O caso seria encaminhado às autoridades. Tomás desabou contra o encosto da cadeira. Jimena o olhava com os olhos arregalados.
Os conselheiros implicados empaleceram. Sabiam que seus nomes logo estariam em investigações oficiais. Respirei fundo. Ainda não era uma vitória, mas era o caminho até ela. O secretário encerrou a votação e anunciou o último ponto: nomeação definitiva da administradora do Fundo 77. Todos os olhares se voltaram para mim. Senti o peso de gerações e de futuros sobre meus ombros. Apertei a manta que cobria meu filho e dei um passo à frente. Aceito a responsabilidade, disse. Não como vingança, mas como o dever. Meu filho merece um legado limpo, e eu zelarei por ele até que tenha idade para fazê-lo por si mesmo. O tabelião redigiu a ata em tempo real. Calderon leu em voz alta: fica nomeada como administradora definitiva a senhora, com plenos poderes legais sobre o Fundo 77, até que o menor atinja a maioridade. A caneta tocou o papel. A tinta secou. O selo carimbou seu eco. Estava oficializado. O murmúrio foi contido, respeitoso, quase reverente. Mas antes que eu pudesse saborear a vitória, Tomás se levantou. Seu rosto estava transtornado, os olhos injetados de raiva. Acha que venceu? Gritou, apontando o dedo trêmulo para mim. Você não faz ideia do que se move por trás disso. Isso não termina aqui. Se acham que a CVM é o pior que pode acontecer, estão enganados. Há políticos, há juízes, há jornalistas comprados. Isso é maior do que você imagina. Sua voz ecoou nas paredes como um animal ferido. Jimena segurou o seu braço, tentando contê-lo, mas ele se soltou com violência. Vão me ouvir, rugiu. Seu Arthur o encarou com compaixão seca. Já te ouvimos demais, e você nunca soube calar a tempo. Os guardas se aproximaram. Tomás tentou resistir, mas estava acabado. Foi escoltado até a saída. Antes de cruzar a porta, girou o rosto para mim. Seus lábios disseram, sem som: isso não termina. Um calafrio percorreu minha espinha. Não era uma ameaça vazia. Eu sabia que, mesmo derrotado, ele ainda tinha peças ocultas no tabuleiro. O tabelião desligou o gravador. A bengala de seu Arthur marcou o encerramento. A família permanece de pé, mas a tempestade ainda não terminou. E eu, com meu filho nos braços, compreendi que a verdadeira batalha apenas começava. Não era mais apenas contra Tomás, mas contra toda a teia que ele havia insinuado. A sala das máscaras havia desabado, e o que restava exposto era um abismo. A sala foi esvaziando pouco a pouco, como um teatro após a última apresentação. Os jornalistas foram escoltados até o pátio. Os conselheiros saíram murmurando entre si e as luzes do teto começaram a piscar com a cadência cansada do fim de tarde. Restamos apenas alguns: seu Arthur, o tabelião, Calderon, Mariana e eu. O ar cheirava a papel recém-carimbado e suor contido. Eu olhava para meu filho, que dormia com a paz dos inocentes. Aquele sono era minha maior vitória. Ele não ouvira gritos, nem ameaças, nem as confissões que dilaceraram o sobrenome que deveria protegê-lo. Dormiu, como se o universo lhe tivesse guardado um canto intacto. Seu Arthur se aproximou de mim. Seu olhar, embora severo, trazia um brilho de ternura. Você fez o que eu esperava, minha filha, e mais. Não fiz por você, seu Arthur, respondi com firmeza. Fiz por ele. Acariciei a testa do meu bebê. O patriarca assentiu lentamente. Então estamos de acordo. Eu também. O tabelião guardou as pastas em sua maleta blindada. Cada folha,
Cada selo agora tinha um destino maior do que aquela sala. A CVM, os tribunais, talvez a imprensa. Nada podia mais ser apagado. Mariana se aproximou e sussurrou ao meu ouvido: "Você venceu hoje, mas o que Tomás disse não é mentira. Se houver políticos e juízes envolvidos, ele vai tentar usar isso para voltar." Eu sabia. Aquela ameaça ainda ardia na minha pele como uma tatuagem viva. De repente, um dos seguranças entrou apressado. "Senhor", dirigindo-se a seu Arthur, "o senhor Tomás saiu da fazenda com Jimena. Um carro os esperava." Seu Arthur fechou os olhos por alguns segundos. "Quem foge sempre deixa rastros mais profundos." Caldeirão interveio com voz grave. "Solicitei medidas cautelares. As transferências para a Estratégias Horizonte já estão com bloqueio preventivo. A CVM vai agir rápido, porque o caso é midiático." "E Tomás sabe disso", acrescentei. "Por isso ele grita que não cairá sozinho." Um silêncio denso nos envolveu. Era calma antes de outra batalha, mas uma que não se travaria em salões familiares, e sim em tribunais, redações e escritórios de advocacia. Naquela noite, já no meu quarto, segurei meu filho nos braços diante da janela. Lá fora, a fazenda repousava sobre um céu avermelhado, como se o entardecer ainda queimasse. Pensei na vida que sonhei com Tomás. Jantares tranquilos, brincadeiras no jardim, um pai orgulhoso com o filho nos ombros. Tudo aquilo era cinza. Mas entre essas cinzas havia uma nova verdade. Eu não estava sozinha. Tinha meu filho, tinha provas, tinha até o apoio de um patriarca que, embora severo, soube reconhecer minha força. Acariciei a pele macia do meu bebê e lhe sussurrei: "Você não terá vergonha do seu sobrenome. Ele será seu escudo, e eu vou garantir que você nunca se esqueça do que foi decidido hoje." O menino suspirou, como se respondesse a uma promessa que ainda não entendia. Na manhã seguinte, os principais portais traziam manchetes em destaque: "Escândalo na família Arriaga. Herdeiro suspenso durante batismo. CVM investiga triangulação de fundos para empresa fantasma. Mãe do recém-nascido assume administração de fundo multimilionário." As fotos eram cruelmente belas. Eu segurando o bebê ao lado da mesa de assinaturas, seu Arthur ereto, Tomás transtornado, Jimena com o caderno caído ao chão. Uma pintura de guerra moderna. Mariana entrou no quarto com um café na mão. "Você conseguiu. Agora é o rosto visível da família." "Isso é uma arma de 2 gumes", respondi, pegando o jornal sobre a mesa. "Vão usar isso para me exaltar ou para tentar me destruir? Então transforme isso em espada, não em ferida." Olhei para ela e sorri com cansaço. Sim, essa seria a minha missão: transformar a humilhação pública em uma história de resiliência. No fim da manhã, seu Arthur me chamou ao escritório principal. Sobre a mesa havia outro envelope lacrado, menor, com o meu nome escrito à mão. "Este é o meu testamento atualizado. Agora, não se trata apenas do Fundo 77. Trata-se também do que você representa. Quero que fique claro que você não defendeu apenas seu filho. Defendeu esta família de si mesma." O peso do envelope em minhas mãos me fez entender que eu estava entrando em um novo território. Já não era apenas uma mãe lutando por seu bebê. Era uma mulher chamada a guardar um legado. Olhei nos olhos dele e respondi: "Farei o que for preciso, seu Arthur, mesmo que me custe caro." Ele sorriu pela primeira vez em muito tempo. "Assim é que se fala." Mas naquela mesma tarde, uma mensagem chegou ao meu celular. Sem remetente, apenas um número desconhecido. "Não pense que venceu. Ele não está sozinho. E quando voltar,
não vai pedir permissão. Um arrepio percorreu todo o meu corpo. Eu sabia que era Tomás. Sabia que a guerra continuava. Apertei o envelope com o Novo Testamento e olhei para meu filho no berço. Que ele venha, sussurrei. Eu também estou pronta. E entendi, com uma clareza brutal, que o último capítulo dessa história não se passaria numa sala de família, nem num batismo, mas num tribunal, onde já não haveria refúgio para ninguém. A tempestade ainda rugia, e eu estava disposta a caminhar no olho dela. O Tribunal Federal se erguia imponente, com colunas de mármore que pareciam julgar os homens antes mesmo de entrarem. Do lado de fora, a imprensa se amontoava como um enxame, câmeras, microfones, luzes que feriam os olhos. Todos buscavam a mesma imagem, a queda definitiva do filho favorito da família Arriaga. Cheguei com meu filho nos braços e com Mariana ao meu lado. O burburinho cresceu assim que subi os degraus da escadaria. Não era medo o que sentia, mas uma estranha calma. A certeza de que depois de tantas batalhas, o que restava era apenas a verdade nua. Lá dentro a sala estava lotada. À direita, Tomás e Jimena, ladeados por advogados de ternos escuros, rostos tensos e pastas abarrotadas de papéis que tentavam se erguer como escudos. À esquerda, seu Arthur, firme, acompanhado por Calderon e o tabelião que carregava em sua maleta as provas que selariam o destino. Eu ocupei meu lugar à frente, não como espectadora, mas como peça central de uma engrenagem que deixara de ser íntima para se tornar um exemplo público. O juiz entrou. Sua voz foi solene, metálica. Declara-se aberta a sessão. Caso Arriaga Holdings contra Tomás Arriaga e terceiros relacionados. A leitura das acusações começou. Transferências ilícitas, triangulação de fundos, abandono de responsabilidades familiares e empresariais. Cada palavra era um tijolo no muro que se erguia entre Tomás e o sobrenome que o havia protegido por toda a vida. Prestei meu depoimento com voz firme. Relatei como Tomás havia abandonado o batizado, como preferiu atender a ex e à imprensa em vez do próprio filho, como tudo estava respaldado por documentos e testemunhas. Não houve lágrimas na minha fala, apenas fatos. O juiz assentia enquanto o secretário registrava. Jimena foi chamada a depor. Tremeu no início, mas depois falou. Sim, eu recomendei que ele não fosse ao batizado. Sim, recebi dinheiro através da minha empresa, mas foi Tomás quem decidiu. Eu era apenas a sombra dele. O juiz a observou com as sobrancelhas franzidas. Suas palavras não o isentavam, apenas reforçavam a narrativa de que ele havia escolhido mal repetidamente. Então chegou o momento crucial. Caldeirão entregou ao juiz o envelope lacrado com o anexo 4 do testamento de seu Arthur. Foi lido em voz alta, a cláusula que revogava a herança em caso de abandono injustificado e desvio de recursos. O juiz pediu confirmação ao tabelião, que validou cada selo, cada data, cada assinatura. A sala prendeu a respiração. Tomás abaixou a cabeça. Pela primeira vez, não gritava, não ameaçava. Apenas permanecia em silêncio. O juiz decretou. Reconhece-se a validade do anexo 4. Confirma-se a suspensão de Tomás Arriaga como herdeiro e representante. Designa-se a mãe do menor como administradora definitiva do Fundo Fiduciário 77, com plenos poderes legais. Determina-se a investigação criminal das movimentações financeiras sob sua assinatura. O martelo bateu. A sentença estava selada em pedra. Do lado de fora, a multidão explodiu em flashes e perguntas. Como você se sente? O que isso significa para seu filho? Acredita que Tomás vai ser preso? Não respondi com números nem com promessas. Apenas ergui meu filho, envolto em sua manta branca, e disse com voz clara: hoje não venceu uma pessoa,
Venceu a verdade. E quando a verdade vence, todas as crianças têm um futuro mais limpo. O eco dessa frase se espalhou como fogo. As câmeras capturaram, as manchetes replicaram, e eu entendi que minha história já não era só minha, havia se tornado um símbolo. Naquela noite, na fazenda, seu Arthur me chamou ao escritório. Entregou-me um novo documento, recém-impresso e carimbado. É a ata do fundo fiduciário. Sua assinatura já está lá. Você é a guardiã. Peguei o documento em minhas mãos e senti o seu peso. Não era apenas papel, era responsabilidade, era história, era liberdade. E Tomás? Perguntei. Que responda perante a lei. Já não é mais assunto seu, nem meu, nem deste sobrenome. Assenti. Não havia o que dizer. Saí para o jardim. A noite estava fresca. As estrelas brilhavam como se o universo quisesse me lembrar que ainda havia beleza além das ruínas. Abracei meu filho e sussurrei. Você está livre. E eu também. A traição não me destruiu, me transformou. O que um dia foi humilhação virou alicerce. Aprendi que a calma não é fraqueza, é estratégia. Que a verdade, cedo ou tarde, encontra caminho. E que ser mãe não me tornou mais frágil, e sim mais invencível. A todas que ouvem essa história, eu digo: não temam as tempestades. Elas deixam cicatrizes, sim, mas também revelam asas. Se essa história tocou seu coração, fique por perto, porque ainda há muitas verdades a serem contadas, muitas batalhas a serem enfrentadas, e cada capítulo é um convite para lembrar que o maior poder nasce do coração de quem teve coragem de não desistir.